maior universo que o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Mas Jesus, para amor de mim, morreu Jesus.
Sim, nós cremos em Jesus Cristo, o Senhor, o Messias prometido ao povo de Israel, que se tornou carne e habitou entre nós, que nos falou de um reino que nunca terá fim, que reuniu 12 homens
os fez discípulos e lhes ensinou que morreu em uma cruz para nos libertar do pecado, que ressuscitou dos mortos para nos dar vida eterna com Ele, que reina eternamente no céu, à direita do Deus Todo-Poderoso, que virá para julgar o mundo, trazendo justiça e nos trazendo a vitória final. Sim, nós cremos que Deus nos fez seu povo, cremos no seu amor e perdão, cremos na certeza de sua vinda e declaramos que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas sim para salvá-lo. Jesus foi espancado e torturado até a morte, porém não disse uma palavra. Verdadeiramente, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Por outro lado, nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas eram os nossos pecados que estavam rasgando seu corpo e o pregando na cruz.
Ele levou o castigo que nos traz a paz, e através de suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas perdidas, andando pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele, nos resgatando e nos preparando um novo lar. Deixou a sua glória e todo o seu esplendor, sofreu as nossas dores e tudo suportou. Qual um pastor a nós buscou, e com ternura nos amou. Foi ferido pra mostrar ao mundo seu perdão, pra seus filhos convidar. Vem comigo para lá. Isso que foi pago, não poderei jamais medir. O coração do Mestre rasgado foi por mim. A causa de tão grande amor, da vida eterna em meu favor. Foi ferido pra mostrar ao mundo seu perdão, pra seus filhos convidar. Vem comigo para ao
Depois do sábado, bem de madrugada, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras mulheres foram ver o sepulcro onde Jesus estava. Havia acontecido um forte terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, remover a pedra da entrada da tumba, assentando-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. Os soldados que guardavam o túmulo ficaram como mortos diante dele. O anjo disse às mulheres: Calma, não temam. Sei que estão procurando por Jesus, o que foi crucificado ali. Mas ele não está mais ali. Ele ressuscitou, como ele havia falado. Agora vão depressa e contem para os discípulos que ele dos mortos ressuscitou. Vamos. Ó cristãos, siga
estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Assim estava escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou na sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. ressuscitou, então certamente nós cremos que Jesus descerá do céu com um grande brado. E para aumentar a emoção, sua vinda será acompanhada pelo som da trombeta de Deus. Os crentes que estiverem mortos serão os primeiros a subir e a encontrá-lo. Então nós, que aqui vivermos, seremos transformados para encontrarmos com o Senhor nos ares e permaneceremos com Ele para sempre e sempre.
Depois de toda a dedicação dos nossos irmãos e irmãs, instrumentistas, queridos que vieram para participar desse momento memorável da vida da nossa igreja, desse tempo de reflexões profundas que é necessário, é de bom tom esperar que os coristas, se assentassem, para que pudéssemos nos dirigir nos próximos 20 minutos, sintetizar na forma de uma mensagem, de um sermão, o que aqui nós ouvimos e vimos. Eu convido você a ficar em pé, uma vez mais, só para esticar as pernas e, sobretudo, para falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus, não permita que a nossa mente agora se disperse. Leve a nossa mente cativa ao senhorio do Senhor Jesus, o Senhor que venceu a morte, que tripudiou sobre o diabo e os seus demônios na cruz e que venceu o nosso pecado. Nós te pedimos isso, que o Senhor alcance corações aqui nessa noite, mentes, e transforme e conceda vida em Jesus Cristo, nosso Senhor, no nome de quem nós oramos. Amém. Pode assentar. Eu quero me valer do título da nossa cantata. E quero fazer do título da nossa cantata o título da nossa mensagem. Sim, nós cremos. Sim, nós cremos. E eu quero fazer menção aqui de um documento muito importante da história da igreja e da cristandade. E à medida que eu citar, muitos de vocês talvez até tenham condição de recitá-lo, porque faz parte da tradição cristã. Me refiro àquilo que é conhecido no meio da cristandade como credo apostólico. Quantos aqui conhecem? Leram, talvez uma boa parte consiga recitá-lo. Credo apostólico. No seu momento incipiente enquanto escrito, ele surgiu no 2º século da era cristã. Isso mostra, portanto, que embora ele carrega esse título, este nome, de ser chamado de credo apostólico, ele não foi escrito pelos apóstolos, ele se desenvolveu na forma como nós temos já ele concluída, e que nós recitamos, por volta do 6º século da era cristã. Esse documento ele é uma síntese daquilo que os apóstolos pregaram, daquilo que a igreja cristã cria, crê e deverá crer até a volta de Cristo. Aliás, eu diria que esse documento ele é uma síntese que vai definir se uma igreja é de fato uma igreja cristã ou não. Ele vai definir se de fato você que aqui está nessa noite é um cristão, um discípulo de Cristo ou não. E esse documento foi usado para que as pessoas que desejavam professar a fé demonstrassem por meio da profissão, da verbalização, aquelas verdades que eu passo a recitar. E aqueles que souberem de qual pode me acompanhar, que começa dizendo assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu e está assentado à mão de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Agora me permita dizer o seguinte. Já falei da finalidade, do porquê que foi produzido esse documento.
E essa verdade, ela define, portanto, todo o conjunto, ou as principais verdades nas quais a cristandade crê. E todo cristão que professa a fé no Senhor Jesus, na morte do Senhor Jesus, no sepultamento do Senhor Jesus, na ressurreição do Senhor Jesus, na ascensão do Senhor Jesus, na exaltação do Senhor Jesus, estando Ele à direita de Deus o Pai, de onde Ele intercede pela igreja, de onde Ele virá para buscar a igreja, julgar os vivos e os mortos, os grandes e os pequenos. É preciso que todo cristão que crê nessas verdades traga consigo a seguinte expressão: eu creio. Eu creio. De modo pessoal, é necessário que todo cristão que diz ser discípulo de Cristo precisa, como demonstração da sua convicção, dizer: eu creio. Eu creio. Mas também é necessário que comunitariamente a igreja possa dizer: nós cremos. Nós cremos. E aqui eu quero sintetizar, porque é importante você saber dos fatos, dos acontecimentos. Mas mais do que saber dos acontecimentos intelectualmente, é preciso que você saiba do significado dos acontecimentos. Porque se a gente tem conhecimento intelectual de que essas coisas aconteceram, de que Jesus nasceu, que foi gerado do ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, que ele cresceu e começou o seu ministério aos 30 anos e teve um ministério terreno que durou por cerca de 3 anos. Curou os leprosos, fez o coxo andar, deu vista aos cegos, ressuscitou mortos, expulsou demônios, libertou os cativos que eram oprimidos pelos demônios, pregou o evangelho aos ricos, aos pobres, às mulheres, às crianças, aos homens, apontou o caminho no qual as pessoas precisavam e precisam seguir, pois ele mesmo disse: eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E ele então foi entregue aos gentios, foi crucificado, foi humilhado, escarnecido, esbofeteado, pregado numa cruz, sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, numa forma de zombar dele. E de fato ele morreu, suspenso entre a terra e os céus. E suspenso entre a terra e os céus, ele bradou, gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Morreu de fato e de verdade, e isso foi constatado pelos soldados que foram averiguar e comprovaram que de fato ele tinha morrido. E por isso mesmo não foi necessário quebrar as suas pernas. E ele então foi sepultado. Foi sepultado. Uma sexta-feira difícil, melancólica para os discípulos, abatidos, tristes, angustiados. Eles se dispersaram, mas no terceiro dia eles puderam constatar que o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Mas eu falava sobre a necessidade de comunitariamente nós falarmos com convicção: sim, nós cremos. Sim, nós cremos. E é importante entender e conhecer estes fatos, mas é importante entender o significado desses fatos. E eu quero aqui falar em 3 coisas, 3 verdades, que nós podemos falar comunitariamente. Sim, nós cremos. Sim, nós cremos. A primeira verdade é: sim, nós cremos na encarnação. A segunda verdade é: sim, nós cremos na crucificação. E a terceira verdade é: sim, nós cremos na ressurreição. E eu quero então discorrer rapidamente, brevemente, sobre essas 3 verdades. A primeira verdade: sim, nós cremos na encarnação, é o mesmo que dizer que nós cremos que Jesus nasceu. E foi o apóstolo João, também conhecido como discípulo amado, quem disse
e registrou no seu evangelho, verdade que nós já lemos aqui nessa noite, que começa no seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. No versículo 14 ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Deus Pai. A gente sabe dessa verdade escriturística, a gente conhece essa verdade. O nosso intelecto já foi alimentado por esta informação. Ela já alcançou a nossa razão, mas não basta saber do fato histórico. É preciso entender o significado, o que isso quer dizer. Por que isso teve que acontecer? E eu vou sintetizar isso com duas premissas, com duas verdades. A primeira, era necessário que ele se encarnasse como parte do cumprimento da profecia. Deus falou desde que o pecado entrou no mundo. Deus anunciou na forma de promessa, Deus anunciou na forma de profecias. Os símbolos e os tipos davam conta disso, mas especialmente nas promessas e nas profecias nós temos isso de modo abundante, que Deus tinha dito que haveria de nascer da mulher aquele que haveria de reverter a situação na qual o homem se encontra. Então o nascimento do Senhor Jesus, a escolha de uma virgem, não foi uma situação aleatória. Foi como Deus conduzindo a história, o Deus que escreve a história, e na plenitude dos tempos, Deus fazendo com que essas coisas se encaixassem, elas acontecessem, para demonstrar a fidelidade de Deus, a imutabilidade de Deus, do Deus que não se esquece, do Deus que está construindo a história, está escrevendo a história, mas no Deus que tem um projeto, um plano para redimir a humanidade caída. Então o nascimento, a encarnação de Cristo veio para cumprir a profecia. É por isso que ele foi gerado no ventre de uma virgem. É por isso que as escrituras do Antigo Testamento dão conta disso, e o Novo Testamento dá conta do cumprimento dessa verdade. Isso tem a ver com o significado da encarnação. A gente precisa entender isso. Sim, a igreja pode dizer: sim, nós cremos. Nós cremos que isso foi o cumprimento da profecia e da promessa de Deus. Sim, nós cremos. Mas eu pergunto a você que veio aqui nessa noite, que foi convidado pelos seus amigos, pelos irmãos da igreja, pelos seus familiares. E você crê? Você crê? A segunda premissa que eu gostaria de destacar, que a encarnação do Senhor Jesus, o fato de que o Senhor Jesus se fez um de nós, se tornou gente como a gente, de carne e osso, sujeito às fraquezas dessa estrutura, que essa estrutura enfrenta, exceto no que diz respeito ao pecado, tem a ver com a identificação com a raça humana. Ele precisava se identificar conosco. Porque para ele ser o meu substituto, para ele ser o meu redentor, para ele ir à cruz e me substituir e experimentar o castigo que nos traz a paz, era necessário que ele se identificasse conosco. Fosse um de nós. Tinha que ser alguém da raça humana para que a condição e a situação do homem fosse revertida. Ele precisava ser homem. É por isso que ele se esvaziou. É por isso que ele se tornou gente como a gente. Teve fome. Teve cansaço, teve sono, entristeceu-se, angustiou-se. Todas essas coisas das quais nós passamos, em alguma medida, ele experimentou de um modo mais amplo, mais extenso, mais profundo. Sabe por quê? Porque ele é o Filho de Deus, ele é o Santo de Deus, e ele teve que assumir essa condição, essa estrutura da qual nós fazemos parte, nós experimentamos as nossas fraquezas, as nossas batalhas, as nossas intempéries. Ele se encarnou para cumprir a promessa. Ele se encarnou para se identificar conosco. Para que ele adiante pudesse experimentar aquilo que nós deveríamos experimentar. Sim, a igreja pode dizer comunitariamente: sim, nós cremos. Sim, nós cremos nisso. Sim, nós cremos que ele se fez carne. Sim, nós cremos que ele se fez homem, sem deixar de ser Deus. Ele se encarnou e se tornou um de nós. Sim, nós cremos nisso. Nós cremos nisso como parte da profecia, da promessa, o cumprimento delas. Mas também como
necessário, como necessidade de se identificar conosco. Sim, nós cremos. A igreja pode dizer comunitariamente, sim, nós cremos. Mas e você? Você pode dizer, sim, eu creio também. Sim, eu creio. Em segundo lugar, a segunda verdade, a segunda grande verdade, é a verdade da crucificação do Senhor Jesus. Nós já lemos aqui, mas eu quero ler novamente o que está no Evangelho do Senhor Jesus, conforme o registro de Lucas, capítulo 23, versículo 33, que diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você conhece o relato histórico. Você já foi notificado e a informação chegou no seu intelecto, alcançou a sua razão sobre a crucificação do Senhor Jesus. Mas nós precisamos mais do que saber sobre o fato histórico, nós precisamos saber o que isso significa, por que isso foi necessário. Há muitas verdades que nós poderíamos falar, mas eu disse a vocês que eu iria gastar 20 minutos. Estou me esforçando por fazê-lo. A crucificação, que também faz parte do plano de Deus para reverter a nossa maldição, a nossa condição de pecadores, de alienados, de inimigos de Deus. Eu quero destacar duas coisas. Porque a crucificação do Senhor Jesus, toda aquela humilhação, toda aquela trajetória na qual ele passou, que ele foi submetido por homens maus, mesmo usando o Estado e o sistema legal, e pessoas forjando provas para que ele fosse condenado e fosse crucificado, pessoas maldosas. Tudo isso faz parte de todo esse conjunto, mas, entretanto, eu gostaria de destacar duas coisas que são conciliadas na cruz, na crucificação de Jesus. A primeira é a demonstração do amor de Deus. Quando Cristo é levado à cruz, quando Cristo é sujeitado toda aquela dor, toda aquela situação da qual ele passou, que nós sabemos pelo registro bíblico, que nós cantamos, que nós de alguma forma visualizamos, ainda de um modo muito aquém daquilo que realmente aconteceu. Foi para demonstrar o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz foi o instrumento que Deus utilizou para demonstrar, para escancarar o tamanho, a extensão do seu amor. Deus ama pecadores como eu e você. E se em algum momento você já duvidou do amor de Deus, porque em momentos que a gente enfrenta situações difíceis, existe a possibilidade de que a gente titubeia, duvide, questione. Será que Deus realmente se importa comigo? Será que Deus realmente me ama? É bem verdade e é quase certo que quase todos que aqui estão já fizeram esse tipo de pergunta. Será que Deus se importa? Será que Deus me ama? E a gente faz esse tipo de pergunta e de questionamento por conta das lutas que surgem agora. E com isso parece que acontece um apagão, um esquecimento, que a demonstração do amor de Deus não está no fato de que Deus vai te dar um carro novo, de que Deus vai te dar um bom emprego, de que Deus vai te dar dinheiro, de que Deus vai melhorar o seu casamento, melhorar a sua vida, muito embora Ele possa fazer, mas o principal motivo e a demonstração do amor de Deus enquanto evidência histórica é a cruz. É a cruz. Foi lá que Deus demonstrou o seu grande amor, porque lá Deus não poupou o seu único filho, antes, pelo contrário, o entregou por amor de nós. Mas eu disse que na cruz há uma conciliação de duas verdades. Se por um lado tem a demonstração do amor de Deus, por outro lado tem a demonstração da justiça de Deus. Deus é amor, Deus ama e quer salvar o pecador. Mas Deus é o justo juiz e não pode fazer de conta que não existe uma coisa errada
na vida do pecador. E, portanto, Deus tem que punir o pecador. E como que Deus fez isso? E como que Deus haveria de conciliar essas verdades que faz parte de quem Ele é, do seu ser, da sua natureza? Ele ama quer salvar. Ele ama quer poupar. Mas Ele é o justo juiz e tem que punir o pecador. Como é que Ele faz isso? Ele faz isso no seu Filho Jesus. Quando o seu Filho Jesus é crucificado, é pendurado sobre o madeiro, lá Deus mostra o seu grande amor. Lá Deus diz o quanto de amor Ele tem por nós, a extensão desse amor, a dimensão deste amor. Mas lá na cruz também, o Senhor Deus e Pai, como justo juiz, mostra a sua justiça. Isso deveria fazer você ficar com o coração cheio de temor, sabe por quê? Porque Deus trata rigorosamente o pecado. Se você está vivendo uma vida distante de Deus, alienado de Deus, fazendo aquilo que o seu coração pede, vivendo uma vida promíscua, vivendo uma vida de imoralidade, vivendo uma vida de prostituição, vivendo uma vida de mentira, de engodo, vivendo uma vida distante de Deus, e o seu coração gosta disso, eu quero te dizer, eu quero alertar você nessa noite, que Deus trata seriamente o pecado, severamente. E como que eu sei disso? Eu sei disso porque a Bíblia diz que Ele o fez na pessoa do seu Filho Jesus, para que pecadores fossem poupados da condenação eterna. A crucificação, portanto, faz com que essas duas verdades se beijem, faz com que essas duas verdades se juntem, se abracem. Quais são elas? O amor de Deus, mas também a justiça de Deus. Deus puniu os pecados dos pecadores na pessoa do seu Filho Jesus. Deus o desamparou. Deus virou as costas para o seu Filho bendito no momento em que ele estava na cruz, porque naquele momento houve uma transferência, houve uma negociação, uma transação. Os pecados foram transferidos pelo Senhor Jesus, para o Senhor Jesus. Ele se fez maldito por nós. Sim, se perguntar a igreja coletivamente, sim, a igreja crê nessa verdade, a igreja precisa dizer, sim, nós cremos. Nós cremos na crucificação, nós cremos que a crucificação foi a demonstração do amor de Deus, nós cremos que a justificação foi a demonstração da justiça de Deus, da ira santa do Deus Santo. Sim, nós cremos, mas eu pergunto a você que aqui está nessa noite, você crê nessa verdade? Você crê que Jesus na cruz, crucificado na cruz, foi a demonstração do amor de Deus por sua vida? Você crê que o Senhor Jesus na cruz do Calvário foi a demonstração da justiça de Deus para resolver a sua situação? Que Ele foi o nosso substituto? Sim, a igreja diz, nós cremos. E você crê? Mas a terceira verdade, para encerrar, é a verdade que nós poderíamos ver, constatar nos evangelhos, como nós já constatamos aqui hoje, lendo, cantando. Mas eu quero sintetizar essa nossa forma de credo comunitário. Sim, nós cremos na encarnação. Sim, nós cremos na crucificação. E não só no fato histórico, mas no porquê que eles aconteceram. Mas sim, nós cremos na ressurreição. E Paulo sintetizou isso no capítulo mais extenso das Escrituras, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 20, quando ele diz assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, e de modo particular esse capítulo, ele estava preocupado em razão de más conversações, de pessoas que estavam negando a ressurreição dentre os mortos, a ressurreição do corpo. E Paulo, então, quando escreve isso e chega a essa conclusão, sim, mas de fato Cristo ressuscitou de entre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, Paulo estava mostrando, olha, se você nega que há ressurreição, se você nega que há ressurreição do corpo, então a verdade quanto à ressurreição do Senhor Jesus, ela se torna uma verdade vã. Nossa pregação é vã. A fé de vocês é vã. Não valeu nada. Não valeu nada. E sabe, meus irmãos, me veio aqui a memória que hoje, na minha
no meu momento depois do café com a minha esposa, só eu e ela, a gente faz isso quase todos os dias. Nós fomos ler as Escrituras e hoje, providencialmente, a leitura era no Evangelho de João, no capítulo que trata da ressurreição do Senhor Jesus. E nós lemos as Escrituras. E nós choramos nessa manhã, na manhã desse dia, porque nós enfrentamos lutas, às vezes há situações que fazem parte da nossa vida, que parece que a vida está se esvaindo, se esvaindo, se esvaindo, se esvaindo, se esvaindo, se esvaindo. E a gente chora por isso. E a minha esposa chora por isso. E de repente nós fomos consolados e conversamos um longo período de tempo depois do nosso café sobre a verdade da ressurreição. Como que ela é alentadora, como que ela consola, como que ela traz refrigério, como que ela faz que você retire os olhos dessa esfera temporal, porque a ressurreição ela faz com que você olhe para aquilo que é atemporal, aquilo que é eterno, aquilo que realmente importa. E nós orávamos, e conversávamos, e chorávamos sobre isso. Mas quando Paulo escreve isso, e se dirige a esses crentes, Paulo fala, eu entreguei um evangelho para vocês. Eu não dei nem mais nem menos, eu entreguei o evangelho. E o evangelho que eu entreguei para vocês, na síntese de que ele é, da mensagem bendita, das boas novas que devem ser contadas aos homens, eu entreguei para vocês o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo diz assim, olha, o que eu entreguei para vocês tem respaldo escriturístico. Deus falou que o Filho haveria de ser crucificado, sim. Deus falou que o seu Filho seria sepultado, sim. Mas Deus disse também que ele haveria de ressuscitar de entre os mortos, que a morte não iria prendê-lo, que ele iria quebrar os grilhões da morte e vencê-la definitivamente. E aí Paulo passa, além de oferecer evidências escriturísticas, Paulo fala assim, eu ofereço-lhes provas que têm a ver com as testemunhas. Cefas o viu, os discípulos viram, até mesmo Tomé, que nós vimos aqui na encenação, que falou, eu só acredito se eu colocar o dedo ali, eu tenho que colocar o dedo, e não só ali onde os cravos penetraram, mas também do lado. Eu estava lá, eu vi quando os cravos penetraram nos seus punhos, eu preciso ver se é ele mesmo. Eu não estou disposto a ter uma fé infantil de qualquer maneira. É como se Tomé estivesse dizendo alguma coisa assim, eu não quero ser levado, eu sofri demais com a sexta-feira, eu só acredito vendo. E tem eu tenho que ver também o lado, porque eu vi quando o soldado o perfurou com a lança. Eu estava lá. Aí Pedro apresenta as provas. Os apóstolos viram. Mas talvez alguém pudesse objetar e falar assim, mas os apóstolos, talvez é algum tipo de alucinação. Esse grupo que sofreu um trauma na sexta-feira. Não, aí Paulo diz, não, mais de 500 irmãos estão vivos ainda. Podem ir a esses irmãos e perguntar a esses irmãos. Eles viram, eles estiveram com o Senhor Jesus. Ele de fato ressuscitou, irmãos, o túmulo está vazio. As mulheres comprovaram. João e Pedro foram lá e viram que de fato ele não estava mais lá. Os anjos disseram, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Mas Paulo diz mais. E os evangelhos apresentam mais provas e evidências. Vai dizer, olha, sabe de uma coisa? Ele ressuscitou, tanto é que o túmulo está vazio, que ele esteve com os discípulos. Ele foi tocado pelos discípulos, ele comeu com os discípulos, ele assou o peixe para os discípulos lá na praia, ele ressuscitou de fato e de verdade, ele está vivo. Ele venceu a morte. E a ressurreição do Senhor Jesus, ela vem para atestar pelo menos duas coisas que eu compartilho com vocês. A primeira é para dizer, Deus aceitou o que o Filho fez. A ressurreição é como que o carimbo da autenticidade, da legalidade. Deus aceitou o que o Filho fez na cruz, nesse conjunto de verdades que envolve
o seu nascimento, sua humilhação que começa com o seu nascimento, a sua humilhação que tem o seu ponto alto na crucificação, o sepultamento e a ressurreição. Deus aceitou a obra do seu Filho em favor de pecadores. Isso é um fato legal. Deus ficou satisfeito com a obra penosa do seu Filho e a recebeu como aroma, como algo definitivo. Está tudo pago. Mas a segunda coisa é que a ressurreição do Senhor Jesus atesta a sua divindade, a sua divindade. 8 dias depois, no domingo da ressurreição, o Senhor Jesus esteve com os discípulos e por alguma razão que os evangelistas não dão conta, Tomé não estava, mas quando os discípulos disseram, nós vimos o Senhor, Ele esteve conosco, Tomé falou assim, eu só acredito vendo. Eu tenho uma, não basta ver, eu preciso colocar o dedo lá. No segundo domingo após a ressurreição, o Senhor Jesus aparece com a mesma saudação, paz seja convosco. E se dirige imediatamente a Tomé, e Tomé, então, é convidado a ver empiricamente aquilo que ele havia pedido, aquilo que ele tinha compartilhado, verbalizado com os seus colegas. E de repente, quando Tomé depara-se com aquilo, ele faz uma confissão e uma declaração. Ele diz, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Ele faz uma confissão da sua fé na divindade do Senhor Jesus. Ele é Deus, porque só Deus pode vencer a morte. E porque Ele é Deus, eu faço uma declaração pública, Senhor meu e Deus meu. A igreja comunitariamente pode dizer, sim, nós cremos nisso. Mas eu pergunto a você que aqui veio nessa noite, você crê? Você crê? E eu caminho para finalizar. No mesmo capítulo que Paulo trata dessa doutrina da ressurreição fartamente, no versículo 19, ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se você tem uma fé em Cristo, mas essa fé em Cristo é só para esse andar aqui de baixo, é só pensando naquilo que você pode ganhar com essa fé, Paulo está dizendo, se é assim, se esse tipo de fé, se esse tipo de esperança se limita a essa vida temporal, essa vida efêmera, essa vida que está se esvaindo, essa vida que está acabando, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se de fato Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou, então nosso coração pode exultar. Se você precisa de um Cristo pequeno, só para te garantir alguns momentos de paz ou de felicidade nessa terra, você é um infeliz. Você talvez esteja perdendo o seu tempo. Mas se você crê que de fato Ele venceu a morte, o túmulo está vazio, Ele está sentado à direita de Deus o Pai, então você é um bem-aventurado. Você é uma pessoa feliz. Você é uma daquelas pessoas das quais Jesus contempla na sua mensagem, na sua conversa com Tomé, dizendo assim, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Isso é tão importante, crer na ressurreição do Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ele diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo.
Se você é uma pessoa que veio aqui nessa noite, e talvez até estando na comunidade cristã, e talvez até sendo membro de uma igreja cristã, evangélica, e você diz assim: pastor, eu creio que Jesus nasceu, eu creio na encarnação. E você avança e diz: sim, pastor, eu posso dizer no segundo ponto que o senhor falou, sim, eu creio na crucificação. Creio nessa verdade como sendo um fato histórico. Mas se você chegar na ressurreição e disser: nesta eu não consigo crer, então você não será salvo, você não é salvo, você não pode ser nem chamado de cristão e nem do discípulo de Cristo, porque Paulo diz: se com a tua boca creres, se no teu coração creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não é uma coisa sem a outra. É uma coisa e mais a outra e mais a outra para que você seja um cristão salvo. E possa fazer como Tomé fez. Ele é meu Senhor, Ele é o meu Deus e nele eu confio. Sim, a igreja pode dizer: sim, nós cremos, mas eu te pergunto, você crê? Se você crê, você tem aquilo que o Senhor Jesus disse, você tem a vida eterna. Se você crê, você está respaldado por aquilo que o Senhor Jesus disse, você saiu da condição de condenado para alguém que foi absolvido. Alguém que foi justificado, alguém que foi perdoado. Mas se você diz: sim, eu não creio, eu não consigo crer, você ainda está condenado. Você ainda está na condição de inimigo de Deus. Mas essa noite é uma oportunidade que Deus lhe dá, que Deus nos concede, de nos aproximarmos dele, de sermos reconciliados, de sermos justificados e perdoados. Basta você crer. E basta você honestamente orar em seu coração, genuinamente falando: sim, eu creio nisso. É uma relação pessoal. Embora estando reunidos, é uma relação pessoal sua com o Redentor, com aquele que se entregou por nós, para ser a nossa redenção. Eu quero orar com você. Sim, nós cremos. E porque cremos, nós vamos continuar anunciando. Sim, nós cremos. E porque cremos, nós vamos continuar cantando até que Ele volte. Porque Ele vai voltar. E quando Ele voltar, todo joelho se dobrará diante dEle. Todo joelho. Todo joelho. Quer você tenha fé, quer você não tenha fé, você terá que dobrar-se diante dEle e reconhecer que Ele é Senhor. E que você desperdiçou as oportunidades que lhe foram dadas. Por isso eu digo: essa é a noite da salvação. Essa é a noite da reconciliação. Esta é a noite que Deus reservou para você ouvir, absorver, acolher e se render diante do Senhor Jesus, dizendo: sim, eu creio. Eu creio. Eu creio que Ele se encarnou, se fez um de nós. Eu creio que Ele na cruz foi o meu substituto, foi para o meu lugar, morreu a minha morte, levou as minhas culpas, pagou a minha dívida. Sim, eu creio que Ele ressuscitou de entre os mortos para a minha justificação. Eu creio que Ele está sentado à direita de Deus o Pai, de onde vai voltar, onde Ele intercede por mim. Eu creio. Se você crê, você pode dizer: eu sou um cristão. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu sou um membro da igreja de Deus. O que se faz depois disso? Para ter essa identidade com o povo de Deus? É comparecer à igreja, é procurar a liderança da igreja, para professar fé e receber o batismo, porque o batismo é o selo da fé, é o sinal do pacto de Deus com você. É a nova identidade que você recebe como povo de Deus, como pertencente à família da fé. Sim, nós cremos. Sim, nós cremos. Eu convido a igreja a ficar em pé, e a você também, que aqui se encontra nessa noite. Depois dessa oração, nós vamos ouvir o coral cantar mais uma música, aquela música que as crianças cantaram. E nós vamos cantar de pé junto com o coral. E nós vamos impetrar a bênção. E depois nós temos alguns comunicados e encerraremos nosso momento. Senhor Deus, sim, nós cremos. E porque cremos, cremos porque o Senhor Deus nos deu o dom da fé. Cremos porque o Senhor Deus, pela pregação, gerou fé no nosso coração.
Cremos porque o Senhor Deus nos alcançou, porque de outro modo nós não teríamos condição de crer. Cremos sim na verdade bendita de que Jesus se encarnou. Teu Filho bendito, nasceu da Virgem Maria. Sim, nós cremos na verdade bendita que Ele foi crucificado, que Ele experimentou o castigo que nos traz a paz. Sim, nós cremos que o Senhor Jesus foi sepultado, mas venceu a morte e vivo está. Sim, nós cremos que Ele gloriosamente está sentado à direita do Senhor nosso Deus. E Ele voltará para buscar a igreja. E então nós habitaremos com Ele para todos sempre, num novo céu, numa nova terra, onde habita a justiça, onde reina permanentemente e abundantemente o amor. Sim, nós cremos. Sim, nós cremos. Nós cremos para a glória do Senhor nosso Deus e Pai. Amém. O coral pode subir e as crianças vão ficar aqui embaixo.
por esse tempo precioso, por tua presença entre nós, a qual nós não merecemos. E te pedimos que o Senhor Deus nos abençoe e nos despeça em paz, em o nome de Jesus. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo repousem e permaneçam com todos nós, Igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre.